Rapaz, nosso canal tá muito melhor do que Netflix. Aqui o bicho tá pegando. Você lembra do Pedro Baca Villarreal? Pois é, teve um momento, né, que ele veio ao Brasil supostamente para investigar o ministro Alexandre de Moraes sobre supostas violações de direitos humanos. Lembra disso? Pois é, muito antes de começar essa batalha aí dos Estados Unidos. E aí, o relatório dele, muita gente dizia que podia derrubar muita gente. Muita gente falou que ele era esquerdinho e que o relatório viria muito ruim. E sim, a possibilidade é grande. Agora, está sobre nova direção. Como assim? Teve eleições há um mês, 2 meses atrás, lá para a principal comissão da OEA. Adivinha quem emplacou sua aliada anti-ditadores comunistas lá? O Trump. Pois é. O Donald Trump conseguiu eleger a Rosa Maria Payá, que é uma aliada dele, para tomar conta da OEA. E aí, para quem ficava falando, mas os relatórios da OEA não dão em nada. Meu amigo, o relatório da OEA acabou de dar carta branca para o Trump chegar e vral. Vai ter muita gente caindo. Você vai entender o que está acontecendo. Então segura aí, tá? Segure o coraçãozinho porque as emoções serão muitas. Outra questão. O Lula também resolveu peitar o Donald Trump. Mandou um recado pro Donald Trump. Falou, ô Trump, não dê palpite aqui no Brasil, não. Quem cuida daqui é a gente. Então vai se danar. O vai se danar é da minha parte, tá? Que ele falou. Mas, enfim, o jogo está ficando cada vez mais interessante. Baixou o nível, né? Ou seja, começaram a ter umas palavras aí mais de baixo escalão, né? Baixo calão. Ou seja, o conselheiro do Donald Trump andou falando umas coisas para o ministro Alexandre de Moraes, nós vamos falar sobre isso. Teve também a treta lá dos áudios vazados, onde o Tarcísio teve que se manifestar. Ele se manifestou sobre o fato ali da discussão com o Eduardo Bolsonaro, tudo isso por causa do vazamento, né, de áudios do celular do Silas Malafaia. Isso aí foi uma vergonha para a República. Agora, o Silas Malafaia gravou um vídeo de resposta, a gente vai falar sobre isso aqui também. Mas enfim, tem muita coisa bombando hoje. O ex-assessor, né, do Alexandre de Moraes, que agora está até sendo alvo do próprio ministro Alexandre de Moraes, fez uma revelação bombástica. Eu estou falando do Eduardo Tagliaferro, mas fez uma revelação bomba para o Brasil. Mas que não vai te pegar muito de surpresa, não. Vamos entender tudo isso? Então vai lá. Não esquece de se inscrever no canal, curtir, compartilhar, isso ajuda bastante o nosso canal. Manda para o maior número de pessoas. Bora lá cumprir nossa meta aí de chegar a 2 milhões de seguidores. E eu sei que a gente consegue chegar lá. Bora para cima? Vamos entender tudo que está acontecendo? Então, vamos de matéria. Vem comigo. Pois é. Para encerrar o editorial hoje, eu estou até meio psicodélico. Vocês estão vendo que a cor está mudando. Se vocês gostaram, vocês deixam no comentário. Se ficou uma porcaria, pode falar que eu paro também. Mas vamos lá. Dá uma olhada no que está acontecendo. Hoje, o Lula resolveu cutucar o Donald Trump mais uma vez. Continua. Eu acho que o Lula devia até ir lá ajudar o Maduro, ir lá para a Venezuela numa hora dessa. O Lula pediu que Trump não dê palpite no Brasil. Aqui, cuidamos de nós, né? A soberania não é apenas para cuidar da nossa fronteira. O presidente Lula pediu nessa quinta-feira que o presidente americano Donald Trump não dê palpite no Brasil, não. A declaração foi feita durante um evento do Ministério da Saúde, lá em Sorocaba, no interior de São Paulo, lá junto com o Manga lá, né? Só que o Manga não foi. Acho que não, né? É preciso que a gente saiba mais do que fazer ponte ou viaduto. É preciso que a gente saiba fazer aquilo que o povo necessita. Carinho, aconchego, tratá-lo com amor. Parece até um poeta, né? Poeteiro. Poeta, né? Essa é a diferença entre governar e cuidar. Porque a palavra correta não é governar, é cuidar. Eu quero cuidar desse país, porque isso o presidente americano não dê palpite aqui, porque aqui cuidamos nós, disse o petista. Pois é. Sabe de uma coisa? Parece que o pessoal dos Estados Unidos não gostou muito não, né? Deram uns recados ali pro próprio Lula e o Trump tá doido para ver é o Lula caindo. Inclusive, um dos conselheiros do Donald Trump acabou de postar isso agora.
Eu acho que ele tá ficando amigo do Moraes, já pode, porque tá postando tanto que eles já estão até ficando amigo, né? Quando você fica amigo, você passa perto do cara, ô babaca, o que foi, seu esquisito, né? Pois é, olha o que ele postou aqui, né? No perfil dele, ó, o Vinícius Carrinhão escreveu, o conselheiro de Trump acaba de postar isso. Olha o que ele escreveu aqui, ó. Obrigado, bola branca, Alexandre de Moraes, e postou a foto, né, de um bonequinho calvo. Compartilhemos isso com o POTUS e o Donald Trump, né? PS, você é um idiota, uma ameaça à democracia em todo o hemisfério ocidental. O juiz que se recusa a ceder à vontade de Trump, faremos o que é certo, tá? Referindo-se a uma matéria publicada no Reuters, tá? Né, que a matéria é o juiz que se recusa a fazer a vontade de Trump. A galera aí da imprensa aí tá deixando o próprio ministro Alexandre de Moraes, né, entrar nessa briga direto contra o Donald Trump. E a gente vai acompanhar para ver o que vai acontecer. Mas nessa batalha, você tá apostando que quem vence essa batalha épica aí? Donald Trump ou Alexandre de Moraes? Coloca no comentário, eu quero saber. Agora, precisamos falar de um ponto também. A direita está começando a entender como é que atua. Vocês viram que a direita conseguiu uma vitória gigantesca, arrasadora, que é sobre a CPI do INSS. Ou seja, a direita foi, sem muito alarde, mineirinha, come quieto e de repente, vral, arrancou o Omar Aziz, colocou o Carlos Viana, que não gosta do Lula, e um bolsonarista para poder seguir com a CPI do INSS. Melhor ainda, né? Foi tudo na calada da noite, na surdina, quietinho, sem alarde. Outra coisa que eu reclamo muito da direita: briga, bagunça. Parece que estão aprendendo. Ó, tentaram jogar Eduardo Bolsonaro, Tarcísio de Freitas e Silas Malafaia um contra o outro, com mensagens vazadas. Deu ruim. Foi uma aliança maior entre os três que acabaram trocando elogios um entre os outros, né? Numa, eles publicaram do Malafaia que chamou o Eduardo Bolsonaro de idiota. O Eduardo Bolsonaro postou um vídeo falando, não, eu sei que você está sendo perseguido, Malafaia. Então, sem chance, tá? Ó, parabéns, Malafaia, aqui nós estamos unidos nessa. E aí, teve um trecho em que o Eduardo Bolsonaro também fez críticas ao Tarcísio. E agora é a vez do Tarcísio. Dá uma olhada no que ele falou. Primeiro, eu não vou comentar, é uma conversa privada de pai para filho. É uma questão que só interessa aos dois. E eu não sei nem por que essas conversas foram divulgadas, né? Isso realmente não vejo interesse público nisso. Segundo, a minha relação com o Bolsonaro vai ser como sempre foi. Relação de lealdade, relação de amizade, relação de gratidão com uma pessoa que eu entendo fez muito pelo Brasil, fez muito por mim, né? Me abriu a porta, sempre foi muito amigo e eu vou ser amigo, vou estar sempre do lado, vou estar sempre trabalhando para ajudar na medida do possível, né? E me preocupa um pouco o rumo que as coisas estão tomando, né? Me preocupa um pouco o fato de você ver pessoas sendo investigadas e objeto de ações judiciais simplesmente por fazerem críticas. Às vezes eu vejo que isso não faz sentido. Então, onde é que a gente quer chegar com isso? Onde é que o Brasil vai parar? Não vejo aí um bom caminho. Primeiro... Pois é, parabéns pro Tarcísio, foi impecável. Ou seja, até que enfim, parece que a direita aprendeu a parar de brigar. Muito bom, gostei. Próximo bloco, a gente vai ver a resposta do Malafaia em relação ao ministro Supremo Alexandre de Moraes, que foi publicado no seu próprio perfil. Assista, porque amanhã as redes sociais do Malafaia vai cair, não tenha dúvidas disso. Não sei como que ainda mantiveram as redes sociais do Malafaia. Próximo bloco. É o seguinte, o Thomas fez a publicação aqui, ó. A resposta do pastor Silas Malafaia à perseguição de Alexandre de Moraes veio como um trovão. O homem não apenas subiu o tom, como acaba de convocar o povo brasileiro para a maior manifestação da história no próximo 7 de setembro. A tentativa de calá-lo resultou em um chamado para a nação inteira se levantar. Rapaz, 7 de setembro o bicho vai pegar, né? Vamos ter que acompanhar o que vai acontecer. Já teve convocações do Malafaia, né? Ele sempre esteve à frente das convocações que foram feitas. Inclusive, o último 7 de setembro que aconteceu foi grande. Agora, o que vai acontecer daqui para frente? Sinceramente, nem mãe de Ná consegue te dizer. Povo abençoado do Brasil, mais uma prova inequívoca
que Alexandre de Moraes, o ditador da toga, promove perseguição política e agora a religiosa também. Eu venho denunciando os crimes desse ditador durante esses 4 anos, mais de 50 vídeos. Todas as manifestações que eu coordenei, eu venho denunciando os crimes dele. E agora a última, ao chegar hoje de Portugal, fui inaugurar a igreja, pegar igrejas nossas lá, no Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro, eu fui interceptado pela Polícia Federal por ordem de Alexandre de Moraes. Meu celular apreendido, cadernos meus de mensagens bíblicas. Eu sou a moda antiga, eu uso caderno, tá? Tem vários aqui, tem um monte de caderno aqui. O que não falta aqui é caderno. Eu gosto de anotar em caderno. 3 cadernos com mensagens bíblicas e um caderno desses vídeos que eu gravo e o que eu vou falar nas manifestações, eu escrevo. O delegado aqui do Rio, que me atendeu, um cara muito gentil, ligou pro delegado lá de Brasília, o chefe da Gestapo de Alexandre de Moraes, perguntando, mandou apreender meus cadernos de mensagens bíblicas. E o pior, aprender meu passaporte, eu sou criminoso. Que país é esse, gente? Aprender o passaporte de um líder religioso. Eu sou um líder religioso reconhecido na igreja evangélica no mundo, tenho agendas internacionais e tenho meu passaporte apreendido como se eu fosse um criminoso. Tem cabimento uma coisa dessa? Eu quero perguntar, senhor Barroso, presidente do STF, o senhor tem medo dele? Gilmar Mendes, decano do STF, o senhor tem medo dele? Demais ministros? Esse cara tá jogando na lata do lixo e na lama o STF. Vocês têm medo desse cara? Aonde nós vamos parar? Vejam o que esses caras fazem. A Polícia Federal, a Gestapo de Alexandre de Moraes, não é a Polícia Federal Geral, na quinta-feira, libera para a Globo News a imprensa oficial de Alexandre de Moraes de que eu estava sendo investigado no inquérito. Nem eu sabia, nem meus advogados. E agora, as minhas conversas com Bolsonaro são todas expostas, conversas pessoais. Só tem uma coisa boa. Mostra a minha honestidade, a minha independência, que sou amigo, não sou bajulador, não sou puxa-saco, falo o que tem que falar, critico o que tem que criticar e sou considerado. São meus amigos. Bolsonaro, Carlos, Flávio, Eduardo e Michele me consideram pela minha lisura, pela minha sinceridade, pela minha honestidade. Só essa coisa boa. Mas vejam, eu não posso falar. Se eu falar do inquérito, eu sou preso. Mas a Gestapo de Alexandre de Moraes vaza para a imprensa oficial que é a Globo News. Ainda teve um cretino hoje de um jornalista da Globo News. É muito pilantra e canalha para dizer Malafaia quer se vitimizar. Me vitimizar? Uma perseguição dessa a um líder religioso? Me vitimizar? Qual é o crime? Conversar com o Eduardo? Ou com o Bolsonaro? Falar das sanções? Criticar coisas que eu não concordo? Eu mandei agora meu vídeo dublado em inglês para um pastor americano influente. Entrega a Donald Trump. A carta que eu recebi dos pastores. Entrega a Donald Trump. Denunciando os crimes desse ditador. Que país é esse? Aonde nós vamos parar? Aonde nós vamos chegar? Agora quero dizer, seu ditador desgraçado Alexandre de Moraes, tu escolheu o cara errado. Não tenho medo de você. Não vou parar e tu vai ter que me prender. Você não mexe só comigo, você mexeu com todo mundo evangélico. Somos mais de 30% da população e com todas as pessoas de bem desse país. Ninguém é obrigado a concordar comigo. Ninguém é obrigado a gostar do que eu falo. Mas eu tenho um passaporte apreendido, telefone apreendido, cadernos de mensagens bíblicas apreendidos. Isso é uma vergonha! Isso é um absurdo! Imprensa brasileira! É fundamental para o Estado Democrático de Direito. Vocês não podem se calar e se omitir diante de tantas aberrações e crimes de Alexandre de Moraes. Eu vou continuar a denunciar. Deus tenha misericórdia do Brasil. Abençoe você e sua família. 7 de setembro, em todo o Brasil, o povo brasileiro vai dar uma resposta a esse ditador na Avenida Paulista a partir das 15 horas. Deus abençoe a todos. Deus livre o Brasil dessa gente má, injusta e perversa. Quem aí aposta que o ministro Alexandre de Moraes vai dobrar a aposta? Pode ter certeza. Vamos lá, pessoal, presta atenção nessa notícia, que essa aqui é para te deixar assim, pistola da vida mesmo. Tribuna Online acabou de publicar essa matéria, e aí eu já tinha até comentado isso com vocês. A Receita Federal vai rastrear aluguéis para impedir a sonegação fiscal. Vocês devem estar sabendo, né, que vai ter a entrada em vigor da reforma tributária já no início do ano que vem. E ali vai ter um novo sistema, onde vai ter uma espécie de tabela FIP dos imóveis, onde, se aquele imóvel estiver desocupado, eles vão monitorar para saber se aquele imóvel está gerando aluguel ou não, e vão tacar o imposto em você em cima daquilo, com um detalhe, com 2 novos impostos, IBS e CBS. Tá? Segundo a matéria aqui da Tribuna Online, os tradicionais contratos de gaveta para aluguel de imóveis estão prestes a virar coisa do passado. A partir do ano que vem, para evitar a sonegação, a Receita Federal vai apertar o cerco contra quem mantém aluguéis sem declarar os valores recebidos. Escuta o que eu vou te falar, tá? Só presta atenção no que eu vou te falar, é um tributarista te falando. E agora o assunto é bem sério. O Estado já declarou que no início de 2027 ele entra em shutdown. Eu sei, e você também sabe, que no início do ano que vem, o governo vai gastar como se nunca tivesse gastado na vida. Por quê? Porque ele quer ganhar a eleição, de novo. E aí é onde entra o grande problema. De onde que esse dinheiro vai sair? Então, meu amigo, o Estado, ele vai te filtrar como se não houvesse mais. Se você está me ouvindo
e você tem imóveis no seu nome e não recebe aluguel, não tem como comprovar que aquele imóvel está à venda ou está desocupado, o Estado vai tacar uma tabela FIP nas suas costas, vai chegar e falar, olha, o imóvel naquela sua região vale 10 mil reais. E aí, por presunção, eu vou presumir que você tem tanto de aluguel, porque o fulano ali ou ciclano ali está pagando para você e declarou que mora naquele endereço, seja ali para uma empresa telefônica ou declarou num cartório, todas as informações vão ser cruzadas. Aí acabou. O Estado vai te tacar uma multa dos últimos 5 anos. Aí você imagina, você que tem um imóvel, de repente, tem que pagar o valor do imposto referente aos aluguéis dos últimos 5 anos, com uma multa que pode chegar a 250%, acrescida dos novos impostos que são CBS, né? E o outro imposto lá. Você tem noção de que o Estado vai fazer de tudo para arrancar o dinheiro? Vai ter muita gente caindo, né, na malha fina a partir de 2026. Então, meu amigo, se você não se preparou, comece a se preparar. Comece a se organizar. Não deixa para depois, que ano que vem vai ser punk. Ano que vem o jogo vai ser difícil. Vem cá. Nada é tão ruim que não possa ficar pior. Já ouviu essa frase? Beleza. Tanto para a direita quanto para a esquerda. Ontem eu falei da esquerda, que tomou um canga, né, um passa-moleque lá da oposição e enfiou, né, a oposição lá na comissão parlamentar de inquérito da CPI do INSS. Agora, veio uma informação do ex-assessor do ministro do Supremo Alexandre de Moraes que vai te fazer cair sentado agora. Então senta para você ouvir essa matéria. Senta, porque essa é daquelas. Sabe o que o Moraes quer, segundo o Tagliaferro? Ser presidente da República. A pretensão do Moraes é ser presidente da República, diz o Tagliaferro, o ex-assessor do Alexandre de Moraes. O ex-assessor diz que Moraes pretende disputar a presidência já em 2030 e o chama de narcisista e psicopata. Ele já tem informação de que esse sempre foi o plano do Moraes. O ex-assessor do ministro Alexandre de Moraes, no Tribunal Superior Eleitoral, Eduardo Tagliaferro, afirmou nesta terça-feira que a pretensão de seu ex-chefe é ser presidente da República. Tagliaferro fez o relato em entrevista ao programa Café com a Gazeta, da Gazeta do Povo, no YouTube. O Tagliaferro disse ter ouvido do chefe de gabinete de Moraes que o ministro quer ser presidente da República. Abre aspas, essa é a intenção dele, não nessa eleição, possivelmente a outra, de 2030. Eu ouvi da chefe da gabinete que ele sairia do STF para ser candidato à presidência, afirmou o ex-assessor. Para que ele vai sair? Ele pode ser presidente, sendo ministro do STF. Ele comungaria ali, né? Igual países como a Nicarágua, como até na própria Venezuela dá para fazer isso também. Ele permanece como presidente e chefe supremo do Supremo Tribunal Federal. Tá tudo normal. Vai ter jornalista falando que isso é democrático. Tá tudo bem. Vamos lá, pessoal. Essa aqui você viu. Você viu, esperou e tá esperando até agora. O Pedro Baca Villarreal, ele é um assessor de uma comissão da ONU, Comissão de Direitos Humanos, da OEA, perdão. Ele veio aqui para ouvir, né, as partes, ouviu o Bolsonaro, ouviu o Alexandre de Moraes, o Barroso, e estava todo mundo esperando que ele emitisse um relatório em relação ao ministro Alexandre de Moraes. Relatório que até ontem não existia e hoje também não. Mas teve um outro relatório. E aí, teve mudança na direção. Pois é. Agora, uma aliada de Donald Trump foi eleita para a comissão da OEA, que é a cubana-americana Rosa Maria Payá, apoiada pelo governo dos Estados Unidos e alinhada ao presidente Donald Trump, que agora vai presidir a Comissão Interamericana dos Direitos Humanos da Organização dos Estados Americanos, da OEA. E aí tá todo mundo esperando. E agora? Será que vai mudar o relatório? O que vai chegar? Pois é, acabou de sair um relatório mostrando que houve uma mudança significativa no posicionamento da OEA. Antes a OEA era muito passiva, né, com autoritários, com ditadores. Se dizia defensora dos direitos humanos, mas na prática não era isso que a gente via. Agora, ela mirou. Adivinha quem?
o Maduro. Pois é, bem nessa hora que o Trump está querendo entrar com os militares para dar um chutinho no traseiro dele, olha o que acontece. A OEA, Organização dos Estados Americanos, ratificou que Maduro ocultou os resultados reais das eleições de 2024. Olha como é que começa a matéria. A OEA ratificou que o chefe do... Olha só. Que o chefe do cartel de Los Soles, Nicolás Maduro, cometeu fraude nas eleições de julho de 2024 ao ocultar os resultados que davam como ganhador o candidato opositor Edmundo Gonçalves Urrutia, tá? Um informe da Comissão Interamericana de Direitos Humanos revelou que mais de um ano depois, né, dos comícios, né, da votação, o Conselho Nacional Eleitoral, que seria o TSE da Venezuela, segue sem publicar as atas necessárias para verificar o verdadeiro resultado eleitoral. A relatora Glória Monique de Mes denunciou um sistema de repressão com detenções arbitrárias, torturas e mais de 850 presos políticos, e fez um chamado à comunidade internacional para exigir a sua liberação e desconhecer a legitimidade do regime de Nicolás Maduro. O que isso implica na prática, meu amigo? Implica o seguinte: a OEA acabou de dar um sinal verde pro Trump e falou: vai lá, chuta o traseiro gordo desse bigodudo aí e põe ele para fora. Pois é, porque agora a OEA e aqueles países que ratificam, né, a sua permanência na OEA, agora costumam seguir, né, o posicionamento da OEA e não vão reconhecer mais o Maduro como um presidente. Então, se os Estados Unidos entra lá dentro, dá um chute no traseiro gordo do Maduro, tira ele de lá, resultado, está invadindo a soberania de ninguém, está salvando o país. Interessante esse jogo, não fica? Mas dá uma olhada. A Venezuela diz que os Estados Unidos estão ameaçando a paz na região com ofensiva contra o Maduro. A Venezuela está gritando sozinho. Com exceção da Colômbia, nenhum quis defender. Vamos lá. O Chile é de esquerda, né? Outros países de esquerda também preferiram não se manifestar, deixaram o pau quebrar. O único, nem o Lula. O único que até agora se manifestou foi o Petro da Colômbia, porque tem embrenhado até o pescoço junto com os cartéis lá do Maduro. Agora, dá uma olhada nessa matéria aqui da Globo. Alvo do governo de Donald Trump, a Venezuela tem um exército com problemas, um arsenal militar totalmente defasado, né? E aí o arsenal militar da Venezuela perto do Maduro é uma coisa assim, absurda. Só para você ter noção, recursos, grana, moneda que é gastado com o orçamento militar, o Brasil gasta 25,6 bilhões, né, só em 2025 para manter sua defesa. Os Estados Unidos gastam um pouquinho mais do que 25, tá? 921 bilhões. Só um pouquinho mais, né? Assim, só uns 1000% a mais, né? E aí vem a Venezuela, que gasta 640 milhões, não chega nem 1 bilhão. E a Venezuela disse que tem 4,5 milhões de milicianos. Miliciano é gente, né, da esquerda, é o sem terra deles. Eles vão lá, entregam a arma para eles e falam: reprime todo mundo. Pode pegar todo mundo, pode fazer repressão contra todo mundo aí, né? E aí, olha só, que tropa mais top, né? Parece que o bicho tá até enferrujado, olha lá, o que é isso, né? Mas dá uma olhada nisso aqui, tanques e blindados, tem 844 tanques, tem muito. Veículos de artilharia, 545, né? Veículos de guerra aquáticos, um submarino, uma fragata, e veículos de patrulha e combate, uns barquinhos, tá? 95. Jato, tem muito jato, 79. Helicóptero tem 9. E aí tem mísseis de curto alcance, antigos, americanos e russos, né? Ou seja, o negócio está interessante de ver. Tá todo mundo doido para ver qual que vai ser o resultado, né, dessa guerra entre Maduro. Ninguém apostaria no Maduro. Que coisa, né? Por que será? Agora, aqui na região, tem um monte de gente já se manifestando, já articulando. Por exemplo, né, o presidente do Paraguai. O Paraguai declarou o cartel de Los Soles
como um grupo terrorista, unindo-se ao Equador e aos Estados Unidos. Já tem 2 países. 3 países. Porque você acha que a Venezuela, a Argentina vai estar do lado de quem? Né? Então, a diferença é que a esquerda, a left people, ninguém, além da Colômbia, se manifestou a favor do Maduro. Já a favor dos Estados Unidos, a galera está se manifestando. Então o jogo vai ficar cada vez mais acirrado e apertado para o Maduro. E aí, né, para a gente chegar aqui a um veredito final, temos uma figura ilustre que também arregou, acabou de dar o resultado, né? Publicação há 22 horas atrás. Ó. Brasil reiterou que não reconhece, ou seja, que não reconhece a Maduro e expressou preocupação pela ação militar dos Estados Unidos. E aí é interessante, né? Não reconheceu o Maduro, arregou, colocou o rabinho entre as pernas e não quis encarar essa não. Ó, o Brasil reiterou que não reconhece Maduro e expressou sua preocupação pelo avanço, né, militar dos Estados Unidos. Dá uma olhada aqui, o Celso Amorim falou aqui. As atas nunca apareceram, nós nunca tomamos uma atitude de reconhecimento de governo. Nós não tivemos uma relação de Estado. Eu não posso esconder que eu vejo com preocupação o deslocamento de barcos americanos. Não vou fazer um julgamento político. A Vossa Excelência já mencionou que até me chamaram lá de pessoa não grata em algum momento pelos comentários que eu fiz aqui na Câmara a respeito das eleições, mas eu acho que a não intervenção é fundamental. Não intervenção, são princípios basilares da política externa brasileira. Pois é, tá passando pano pro Maduro, né? Nos preocupa por a presença de barcos de guerra muito próximos da costa da Venezuela e o risco, sobretudo com as declarações de que ele pode ser a força total dentro dessa, digamos, mistura da questão do combate ao crime organizado, que deve ser combatido, mas com a cooperação dos países e não com intervenções unilaterais. Sentiu. Vamos ser sinceros. Sentiram e estão com medo, tá? Vem cá, vamos no próximo bloco fazer um pouquinho de nostalgia, voltar ao passado. Vamos ver? Quem aí lembra de uma época de ouro, onde ali em 2016 tinha uma figura presa, tinha uma ex-presidente sendo empichada, e o povo naquela revolta, e corrupto sendo preso. Aquela época era boa, né? Se dá saudade, não dá? Hoje o negócio é bem diferente. Mas naquela época eu tenho certeza que você sente saudade daquela época. E aí, alguém que marcou época foi essa turma aqui, ó. Revista Veja. A revista Veja fez esta publicação. E aí, o Lula da Silva resolveu processar a revista Veja porque se sentiu ofendido em sua honra por causa dessa imagem, né? Vestindo uma camisa aqui, né? Toda listrada, cor sim, cor não, né? E aí, colocaram o Lula aqui, nessa foto aqui, e aí na matéria diz assim, ó, os chaves de cadeia que cercam Lula. Ele sempre escapou dos adversários, mas quem o está afundando agora são os parentes, amigos petistas e doadores de campanha investigados por corrupção. E aí a matéria diz o seguinte, a revista Veja não indenizará por capa com o Lula vestido de presidiário. A quarta turma do STJ informou maioria para rejeitar pedido de indenização por danos morais feito pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva contra a editora Abril. A ação se referia à capa da revista Veja de 2015, que retratava o ex-presidente com o uniforme de presidiário em alusão ao boneco Pichuleco, símbolo de protestos ligados à Lava Jato. Que saudade do Pichuleco, né? Que isso. O colegiado entendeu que, por ser figura pública, Lula está sujeito a críticas mais incisivas, especialmente quando relacionadas a fatos de interesse jornalístico. Parabéns, hein? Para o relator ministro João Otávio de Noronha, não houve abuso, mas sim exercício da legítima liberdade de imprensa. Verdade verdadeira. Gostei da postura aí, ó. Só para vocês matar a saudade, tá aqui, ó. A capinha de novo, né? Aí, vamos dizer que você não gostava de ver o povo nas ruas e
corneta e o povo quase que num carnaval, com aquele bonecão do bichuleco lá do Lula e todo mundo, fora Lula! Hoje se você for pra rua e gritar fora Lula ou alguma outra pessoa aí, você vai pra cadeia, você vai parar em cana, né? O negócio tá fácil não. Ó, já conversei demais? Hoje eu vou enrolar um pouquinho. Hoje eu tô a fim de bater papo. Vamos ter mais uma matéria. Seguinte. Você tá vendo o imbróglio com o banco aí, né? Você tá vendo que nós podemos estar a um passo de ser chutados do sistema financeiro internacional. O Flávio Dino tomou uma decisão, lascou com a maioria dos bancos. É verdade ou não é? Deu um prejuízo aí de bilhões para os bancos. E aí agora, né? Vem o Alexandre de Moraes e diz que, olha, veja bem, se e somente se os bancos resolverem punir os ministros do STF, vão sofrer retaliação. Aí a pergunta é, tem dinheiro no Banco do Brasil, meu amigo? E olha isso aqui, matéria da Infomoney. Antes que você venha me chamar de mentiroso, olha aquele direitista espalhador de fake news. Não, dá uma olhada, é Infomoney. Banco do Brasil bloqueia cartão de Moraes por causa da lei Magnitsky. Vai tomar pau o Banco do Brasil. Mexeu com o Moraes, cara. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, teria tido um cartão de crédito do Banco do Brasil de bandeira americana bloqueado em razão das sanções impostas pelos Estados Unidos com base na lei Magnitsky. A informação foi publicada pelo jornal Valor Econômico. Pois é, até os bancos arregaram, né? Até os bancos seguraram. E aí, né, arrumaram um jeitinho também de reverter o negócio, né? Tem uma bandeira que se chama Elo, né? Eu acho que é Elo, né? E aí, o Banco do Brasil, para tentar burlar o negócio, o que ele fez? Falou, ó, vou tirar esse cartão aqui que tem bandeira americana. Aí agora eu vou te dar um cartão da Elo, que é nacional, só para você movimentar em real. E aí fica por isso mesmo. Não, fica não. Veio a Rosiane Kennedy do Estadão, dedurou para todo mundo, e o Donald Trump falou, Banco do Brasil tá me traindo, tá burlando a lei. Vamos pôr sanção, vamos pôr Magnitsky no Banco do Brasil? Vamos tirar o Banco do Brasil, né, do sistema SWIFT? Pois é, isso pode acontecer. Então, não tá de brincadeira não, meu amigo. O Jeffrey Schickini, que é advogado, ele falou, ó, sinceramente, eu não quero deixar dinheiro no Banco do Brasil, mais não. Ó, Mastercard bloqueia cartão de crédito de Moraes e Banco do Brasil oferece a Elo para transações nacionais. A Mastercard bloqueou um cartão de crédito do ministro Alexandre de Moraes em razão das sanções da lei Magnitsky, imposta ao magistrado pelo governo dos Estados Unidos. O Banco do Brasil, onde o ministro tem conta, ofereceu a ele um cartão da bandeira Elo, que é nacional. As informações foram confirmadas pela coluna do Estadão com fontes ligadas ao setor financeiro e ao judiciário. Então, de sacanagem, fizeram isso só para ferrar com o povo, né? Porque você acha que fornecer subterfúgios não vai colocar esses grupos na mira do Donald Trump e da Magnitsky? Pois é, né? Lascou-se de vez. É isso, pessoal. Eu ia falar mais de umas matérias aqui para vocês. Eu tinha separado umas 3 matérias aqui para vocês, tá? Só para vocês mostrarem que eu separo. Mas não vai dar tempo de falar hoje, então eu vou falar amanhã, tá? Obrigado pela confiança, pela credibilidade, tá? Ó, pessoal, vamos falar sério agora, tá? Muita gente às vezes vem aqui e critica, não, você é irônico, você tem que ter seriedade. Olha, eu acho que se você quiser fazer uma consulta jurídica, alguma coisa, aí sim a gente tem que ter uma seriedade maior. Mas aqui é aquele bom e velho rir para não chorar. Então, se a gente não levar com leveza, se a gente não trazer as matérias, né, um pouco mais de irreverência, não dá para encarar isso aqui, tá? Então, assim, sim, eu vou levar brincando, até porque eu vou falar uma coisa para vocês. Eu gosto disso aqui. Duvido que vocês não veem nos meus olhos, sabe, a vontade em estar aqui falando. Eu gosto disso aqui, eu acho bom demais. É um momento que eu tenho para bater papo com amigos aqui, então gravar vídeo e depois ver o comentário de vocês, eu acho isso bom demais. Então, assim, para aqueles que estão reclamando, hoje um advogado, tá, veio mandar uma mensagem para mim, falando, olha, você sabe, né, o cara não gosta muito de mim, não. Você sabe que você pode ser punido pela OAB, pelo formato que você está fazendo, né? Aí dane-se. Né? Mas é o jeito. Eu vou fazer assim, tá? Aqui é um momento de bate-papo, então eu vou continuar desse jeito, tá? Então, pro pessoal que não gosta muito, não entendeu, eu quero
brincar com vocês, ser irreverente e entender a política realmente como ela é, tá certo? Então, obrigado pela confiança, pela credibilidade. Detalhe, quer fazer holding, offshore, precisa de um consultor financeiro à altura, que na hora de fazer consulta não vai brincar com você, pode entrar em contato aí, a gente tá aqui à disposição, tá bom? Grande abraço, fica com Deus e eu vejo vocês no próximo editorial. Abraço.